tudo tem que começar por uma iniciativa, não é? Tudo tem que começar por um mote, dar um mote. E acho que foi a Comissão Europeia que deu o mote, se não me engano, pelo menos foi a Presidente da Comissão Europeia que a lançou de uma forma muito simpática a ideia de uma nova Bauhaus europeia. A outra também tinha sido europeia. Não se, podemos questionar até que ponto é que deve ser só europeia. Das duas, uma. Ou tem a presunção de liderar o mundo, como os europeus sempre têm, ou então pretende ser só circunscrita a algum continente mais pequeno de todos os que existem na Terra. Mas também pode ser só pragmatismo, não é? Sim, qualquer coisa de um ponto um momento de arranque. Pois pode. Porque de facto, circunscrever isto à Europa é um pouco mesquinho, não é? Limitativo. Mas na verdade a outra Bauhaus circunscreveu-se muito na Europa. A outra foi há um século atrás, portanto daí vem esta nossa oportunidade, não é? Este sentido de oportunidade. E a Bauhaus realmente, a primeira, a dos anos 20 do século XX, do século passado, foi uma iniciativa que visou, não por ela própria, porque a Bauhaus é, em meu entender, uma consequência de outras coisas, de outros movimentos que já vinham desde até antes da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Sim. Essencialmente, por exemplo, a Werkbund, que visava, numa altura de desorganização total da produção, que gerava momentos dramáticos de inflação, e não era só, e crises financeiras, porque a produção industrial estava deslumbrantemente ativa, porque eles estavam deslumbrados com a capacidade da indústria, sobretudo da indústria alemã, de produzir coisas. E então alguém sentiu necessidade de que essa produção fosse viabilizada e racionalizada, como os alemães gostam, e gostaram sempre de fazer, para o melhor e para o pior, de uma forma muito intensa, e criaram esta associação, que era uma associação essencialmente de produtores industriais, mas que depois, logo a seguir, e aí a sua vantagem, englobou artistas, arquitetos, designers, no sentido que nós lhe damos hoje, mas que na altura não tinham esse. E foi a partir desse movimento. Mas estás a falar da Werkbund ainda. Estou a falar da Werkbund. E políticos, porque o que é muito interessante é que a Deutsche Werkbund, na verdade, também tinha essa componente muito interessante, não é? Porque era conseguir perceber que por si só, isoladamente, não seria possível ultrapassar essa condição de desorganização que falava. Desorganização e má qualidade. Má qualidade. Porque e falta de regulação. Falta de regulação e, sobretudo, não haver nenhum... É como se não houvesse nenhuma espécie de objetivo por trás de uma produção que era só quantitativa. Portanto, que era a produção em massa, nesta grande discussão que sempre houve entre a produção artesanal e a produção industrial, não é? E o que eu acho é que aí é que se chega ao Bauhaus, porque esta discussão entre a produção artesanal e a produção em massa já vinha do século XIX, vinha na Grã-Bretanha do século XIX, discutia-se ativamente. E Arts and Crafts, exatamente. Arts and Crafts, William Morris, tudo isso. Mas a Werkbund pôs, por um lado, a tónica na assunção de uma discussão geral e, por outro lado, abrir essa discussão a todos os campos, e não só ao campo da filosofia, ao campo estrito da política. A Bauhaus nasce como uma intenção de juntar e de não criar a fissura entre a produção artesanal e a produção industrial, mas sim de a juntar, ou seja, de ter a esperança que a arte penetrasse na produção em massa, que a arte penetrasse na produção industrial. E que, de certa maneira, também a humanidade da produção artesanal pudesse entrar nessa... Sim, mas realmente é difícil imaginar que a Bauhaus pudesse ter surgido se não tivesse havido a Deutsche Werkbund antes, não é? Que preparou o terreno e que é interrompida pela Primeira Guerra Mundial. E, portanto, isto é a Bauhaus é, de facto, um salto enorme e qualitativo.
claramente qualitativo também. E é assim que a produção, ou seja, pela primeira vez, a Revolução Industrial assenta os pés na terra, para fazer uma alusão à nossa conversa, e começa a ser, por um lado, humanizada, por outro lado, sabendo trazer aquilo que de melhor a produção artesanal, que na época pré-industrial também tinha os seus terríveis defeitos, ser elitista um deles, e pode passar a deixar de ser elitista, porque é produção em massa, e pode integrar. O desafio dessa Bauhaus é levar a condição da produção industrial não a uma negação, que era o que se fazia no século XIX, particularmente a crítica marxista e dos pós-marxistas, do Dan Morris, etc., mas integrá-la. E democratizando-a, portanto, tornando-a acessível a todos. Tornando-a acessível a todos. Que é uma questão fundamental da produção industrial. E fazendo-a permeável à arte, fazendo-a permeável à condição humana, fazendo-a permeável àquilo que nós somos. E tentando encontrar uma coisa que eu penso que também é muito interessante, que é qual é a relação entre o artista e o artesão, que é algo que ainda hoje, de alguma forma, se coloca. Não nos mesmos termos, mas na altura era o tema, não é? Pois era, exatamente. É se o operário, de alguma forma, podia ascender artista. Sim, a deixar de ser mecânico. A deixar de ser só um trabalho mecânico, não é? Nós temos os filmes do Chaplin, temos tudo na altura, não é? Da produção mecanizada. E estamos, enfim, o facto de estarmos em Guimarães e numa antiga fábrica, acho que também é interessante perceber que esta discussão da qualidade do design em torno da produção foi algo que se prolongou até há muito pouco tempo, por exemplo, em tudo quanto foi a indústria têxtil. Sim. Quando houve a deslocação da mão de obra para países que produziam muito mais barato, não tínhamos a qualidade necessária para que ela se aguentasse de uma forma que resistisse a essas crises, exatamente porque era só uma produção mecanizada sem este investimento de qualidade artístico também, que sempre é necessário, não é? Por mais que seja um produto industrial, tem que ter sempre este suporte e esta relação próxima com esse sentido criativo. Claro. E aí completamente sem o filtro cultural, digamos assim, da Bauhaus, claro. Porque isso era natural, era com uma naturalidade. Não me acredito que para a indústria têxtil de Guimarães, ao longo do século XX, a Bauhaus teve alguma influência, mas é uma influência remota, não é uma influência direta. E sim, é apenas em alguns circuitos muito, muito restritos e muito elitistas, mas isso reflete o que ainda hoje sentimos em Portugal, por exemplo, em relação ao design de produto português, não é? Quer dizer, é de facto um atraso que nós só agora, em Portugal, começamos a ter há pouco tempo, com a Aveiro, e dá mais de cursos de design de produto que já são reconhecidos. Temos muito pouca gente academicamente ainda habilitada nessa área, e, portanto, é muito interessante como é que ao longo de um século, se quisermos mais de um século, porque de facto é como tu dizes, esta discussão, na verdade, começa com a Revolução Industrial. Portanto, isto é uma questão que se coloca com a Revolução Industrial e que, de alguma forma, ela permeia até aos dias de hoje muita da discussão que nós temos vindo, que continuamos a ter, e muitas das perplexidades que, apesar de tudo, também se mantêm, não é? E, portanto, a Bauhaus é muito interessante porque dá esse salto qualitativo, penso eu, relativamente à Deutsche Werkbund, assumindo de uma forma muito clara o sentido artístico da produção e agora aqui muito evidentemente no ensino, porque a Deutsche Werkbund não incorporava esta dimensão do ensino, não é? E enquanto que a Bauhaus é claramente vamos formar pessoas, portanto vamos meter mais esse segmento anterior à produção, na formação daquilo que é uma formação transversal, artística e produtiva, que pode dar um contributo enorme para aquilo que é o desenvolvimento da qualidade, de novo, que é, suponho, que é outro dos grandes temas que nós estamos até hoje, da qualidade do ambiente que se vive, do ambiente que se constrói, não é? Pois, eu acho que é aí que é essa ponte. Depois há outra coisa, que antes de irmos aí, é que é uma coisa muito curiosa, porque a Bauhaus, quer a primeira, quer a segunda, por duas, não é? Agora contínuas, eram
ambientes muito circunscritos, Sim. para não dizer fechados. Uhum. E portanto, todo o ambiente da escola era muito peculiar. E não que quisesse ser fechado, mas tornava-se naturalmente fechado perante o tipo de sociedade que a envolvia. Tanto é que, passado pouco tempo, ela estava a sair da Weimar, não é? Sim. Portanto, também porque se passou o que se passou. Mas mesmo antes de se passar isso, não é? Estou a falar das eleições de 33, porque aí acabou mesmo, eles tiveram que sair da Weimar e foram para Dessau, não é? Fizeram uma espécie de concurso sobre as cidades que ofereciam melhores condições. Dessau ofereceu condições muito boas, inclusivamente aquele bairro, não é? Para os professores. E tudo isso indicia essa sociedade mais fechada, não é? Para os professores viviam todos no mesmo sítio, os estudantes também passavam a maior parte do tempo na escola. Mas isso, ao mesmo tempo, produziu uma ideia que trespassou socialmente essa ideia de encerramento e tornou-se global. Não foi só agora, foi num curto espaço de tempo. Logo a seguir à guerra, a Bauhaus foi reconhecida como uma matéria de interesse e de motivação global. Toda a gente começou a estudar a Bauhaus. Sim, embora é verdade que talvez seja... Estava a pensar, de facto, a Bauhaus representa a vanguarda, não é? E, portanto, a vanguarda, não, evidentemente que a vanguarda não é a vanguarda tem que se alimentar, tem que ter uma intensidade brutal e tem que se alimentar a si própria, não pode diluir-se. Embora resida aqui o paradoxo do que se estava a fazer com o sentido altamente democratizante de produzir para toda a gente e com uma acessibilidade enorme social, e na verdade o núcleo duro era, como tu dizes, muito fechado, vivia numa bolha, mas que recolhia muitas das vanguardas internacionais. Não era porque isto também era muito interessante. E atraía, exatamente, recolhia e vinham, e também se construía dentro desses confrontos ideológicos que existiam, porque foram muitos, não é? A Bauhaus nunca foi um trajeto fácil. Não é? Nós agora, de alguma forma, olhamos para lá como um todo, como estudamos-la quase como uma progressão do que foi acontecendo, mas, enfim, passando este primeiro impacto com a superfície, a Bauhaus tinha imensas contradições internas e muitos conflitos. Claro. Mas é isso que fez dela, na verdade, o que veio a ser, não é? Que é muito... Para já não falar, enfim, na questão política e social, a Bauhaus também não podia ligar-se. Era muito difícil a sua articulação com uma sociedade que estava a virar à direita de uma maneira fortíssima, cada vez mais expressiva, e que realmente, como a direita costuma fazer, recusa as vanguardas. Não suporta a direita, não suporta que as vanguardas artísticas, livres que são de pensamento, não é? Incontroláveis do ponto de vista da sua gestão. Aliás, qualquer regime autoritário não suporta vanguardas, e toda a história da arquitetura, então nessa altura está plena do que foi a aniquilação de todas as vanguardas nessa altura. A Bauhaus também, evidentemente, que é fechada, enfim, acontece exatamente o mesmo. Pulou o Atlântico, pelo menos. Alguns pularam o Atlântico, outros pularam para o Oriente, para a União Soviética. É deixarmos de vez esta conversa que é, na verdade, de todos os meios académicos, isso é muito evidente, é uma ladainha repetitiva de chavões que já não têm significado, e passarmos a ação. Tal como a Bauhaus fez em relação à produção industrial. Passarmos a uma ação qualquer. Sim. Porque somos arquitetos, porque somos designers, porque somos artistas, e essa nossa prática é que tem que provar isso. Não é esta conversa académica ou investigacionista ou do dicionário do investiguês, não é? Que tem esses chavões todos para ganhar um projeto científico, mas é passar a uma ação, a uma ação qualquer. Sim, de facto, nós atingimos o clímax e a decadência abrupta do que foi iniciado com a Revolução Industrial. Não é? E, portanto, agora quando falamos da transição digital, na verdade, estamos a falar da Revolução
de uma nova, que é a revolução digital. E, portanto, quais são os temas, os parâmetros e a forma como se vai, ou poderemos lidar com esta transformação que é absolutamente fulcral, a par com dramas imensos que estão a acontecer na Terra, no planeta. E, portanto, como é que de uma forma, enfim, qualificada, digamos assim, sem ser tudo porque o que se avizinha ou que nós conhecemos de nós enquanto dita civilização, a nossa cultura de facto é predadora, não é? Não tem limites. E portanto eu acho que esta ideia, na verdade, tem a ver com qualidade ambiental, num sentido muito lato, da produção, de um bem-estar também democratizado, de alguma maneira, nós estejamos, enfim, numa perspectiva eurocêntrica, se quisermos, é verdade que é muito, apesar de tudo, é muito limitada e sozinha não vai funcionar, isso também já conseguimos perceber, não é? Que enquanto estivemos a pensar, mas eu penso que não, eu penso que realmente pode ser um tema de um embrião, não é? Estamos aqui, isto é um embrião de alguma coisa que pode e suponho que é dessa forma que temos de entender, que se pode vir a estender e, sobretudo, reconhecer à parte da arquitetura, da produção do espaço, um papel social que sempre soubemos que tinha, mas que, na verdade, nas últimas décadas esteve bastante submerso com outro tipo de preocupações. E, portanto, que neste momento é inevitável e, portanto, é preciso encontrar uma ideia, não é? Em torno da qual gravite esta possibilidade de um ideário, se quisermos. Pois, a Bauhaus também, e as vanguardas também correspondem, a partir desse momento, correspondem a um momento, mesmo não tendo nada, ou tendo muito pouco a ver com a Bauhaus em si mesmo, as vanguardas passam a assumir para si alguns dos resultados da Revolução Industrial que algumas décadas antes teriam sido consideradas como nefastas para se combater, não é? Claro. Por exemplo, estou a dizer a questão da metrópole. A questão da metrópole, as vanguardas do século XIX lutavam para a combater, não é? E a partir desta transição, pode não ser diretamente a Bauhaus, mas é simultânea, algumas vanguardas passam a fazer aquilo que habitualmente se diz na gíria, não é? Se não consegues vencê-los, junta-te a eles. Portanto, assumir a metrópole como uma ideia possível e como o que é que vamos fazer perante o fenómeno da metrópole. O que é que vamos fazer também perante o fenómeno da massividade da produção industrial. Sim. E o que eu acho é que essa também é a pergunta para agora. Mas tu sabes o que é que eu acho contraditório no meio disto tudo, absolutamente paradoxal? É que nós sabemos, tudo para trás nos diz, que a institucionalização e digamos, e o assumir por parte dos poderes das vanguardas é a destruição das vanguardas. E eu não canso de pensar o que é que significa agora ser o poder instituído mais relevante em termos da Europa, que avança com a proposta, invocando a Bauhaus, que é, enfim, podia estar a invocar algo que fosse diferente. Portanto, há aqui aparentemente, pelo menos, um grande paradoxo entre o discurso, ou melhor, aquilo que era a Bauhaus, que realmente só sobreviveu enquanto teve a sua autonomia e foi capaz de decidir o seu próprio destino, com algo que é uma espécie de um lançamento institucionalizado de uma nova vanguarda. Eu confesso que ainda não, é uma coisa que... Isso era o que eu estava a dizer no início, não é? O que é que eles querem fazer? Querem puxar as vanguardas, querem obrigar, querem criar uma escola de vanguardas? Será isso? Não sei. Agora, eu acho que, apesar de tudo e toda esta nossa ironia, e que não chega a ser desconfiança, acho eu, pelo menos para a minha parte não é, uma certa ironia, como tu dizes também, eu acho que é uma coisa positiva. Sim, se nós conseguirmos tomar conta porque eu consigo não desconfiar, francamente, se ler isto de uma maneira que é lançar um tema para cima da mesa, não é? Sim. E agora vamos todos tomar conta disto, vamos discuti-lo, vamos trabalhar sobre